Amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos, nosso encontro marcado, dessa vez para estudarmos mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 dessa obra, que é uma maravilha, né? Motivos de resignação, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos hoje conversar bastante sobre esse tema tão legal. Né, Nilo? Vamos ver o que a gente faz aí hoje nessa conversa boa, né? Isso, tudo bom, Arlindo? Tudo Tudo bem? certo. Olá, pessoal que está nos assistindo, sejam bem-vindos a mais um Caminhando Juntos. E vamos estudar, né? Esse estudo leva a gente a reflexões que são sempre importantes, sempre oportunas, e doutrina espírita é sempre atual, né? Vamos lá, vamos estudar mais uma vez. E vamos nós, começando aí então o nosso encontro com esses motivos de resignação. O item 12 inicia Kardec assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Aí nós vamos já pensar nisso, né? Pensar já nesses termos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Indica Jesus ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Eu gosto muito dessa ideia, né? Sofrimento como prelúdio da cura. E que é bem legal, não é apologia ao sofrimento. Não é apologia ao sofrimento. Nós estamos falando de motivos de resignação, resignação ante os sofrimentos por quê? Quem é que traz sofrimento? Será que é Deus? Será que é Jesus? Hein, Nilo? Será que é assim que acontece? Pois é, né, Arlindo? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente é chamado a começar o estudo até pelos termos, né? Pelos conceitos, o que significam esses conceitos. Resignação, por exemplo, que é o título do item aqui, né? O que se entende, o que a gente acha que é resignação, Pois é. né? Então já começa por aí. Se você não entende o que é resignação ou entende errado, todo o estudo, todo o conceito que vem depois das explicações já vem contaminadas com uma visão deturpada e a mensagem pode não ficar muito clara ou ficar meio dúbia ou causar dúvidas, né? Então isso é muito importante, né? Quando a gente fala em resignação, normalmente a pessoa entende aquela coisa passiva, né? Sem reação, aceitar e pronto, e não fazer nada, acabou, é isso, engole e pronto. Como dizem, né? Aceita que dói menos. O pessoal costuma falar isso, né? Mas resignação, será que é isso? Né? Vamos. Quando a gente fala em resignação, me vem logo também a ideia do aceitação, que é outro Hum, termo que também causa um pouco de dúvida, porque realmente a palavra aceitar, né? Ela tem um tanto de uma atitude passiva. Mas tanto aceitação quanto resignação me parecem você considerar a realidade como ela é, não estando você proibido de tomar as providências e fazer o que é preciso para tentar sair, resolver, solucionar o problema, não é? Então, acho que isso é muito importante a gente começar explicando isso. O que é que você acha? é bem isso. Eu vou até trazer o Né? termo, que como eu gosto muito de trazer a significação dicionaresca, para a gente não ter dúvida, né? O dicionário Aurélio define assim: a ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Isso dá um nó, de repente, na cabeça, né? É, Mas o que eu gosto é da aceitação pacífica. que não é passiva. Exatamente. Pacífica é aquela em que você está em paz com você. Porque, primeiro que tudo, você precisa reconhecer que essa
aflição, que essa dor, que essa turbulência, que essa tribulação seja parte natural do seu processo de vida. Porque nós vimos há algum tempo atrás, os senhores que nos têm acompanhado, e até eu e Nilo vimos juntos um outro momento desse capítulo, né? Que falava da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, e nós estamos agora falando dos motivos de resignação. Por quê? Porque se há justiça nas aflições, as aflições que eu estou vivendo, elas são justas. Em sendo justas, eu vou encará-las pacificamente. Eu acho que é nesse caminho, mas vai aí. Eu acho que pacificamente é bem legal a gente colocar nesse sentido, porque pacificamente é sem revolta, sem reação contrária. É pacificamente, mas quando a gente diz pacificamente, é com tranquilidade interna no coração, mas não estando nós proibidos de tentar solucionar, de fazer todo o possível a nosso alcance para resolver, para reverter a situação, né, para achar uma saída. Então, nós não estamos proibidos disso, né? A questão é como recebemos, como lidamos com as situações difíceis da nossa vida, né? E se somos espíritas, a gente precisa começar a pensar toda a dificuldade que me alcança, todo problema que aparece na minha vida, tem a ver com algum movimento no sentido de me alertar, de me fazer pensar, ou é um ressarcimento do passado, mas tem a ver com algum aprendizado que eu preciso fazer, né? E de alguma forma, quando a gente passa por uma situação muito difícil, quando é uma expiação, lá no íntimo, parece que em algum lugar nós meio que aceitamos aquilo como sendo algo justo, né? Parece que há dentro de nós um entendimento de que realmente aquilo a gente precisa enfrentar, né? Então, é por aí. A E gente não se começa. perder, e não se perder de vista em nenhum momento que todas essas tribulações, aflições, tudo isso que precisa ser olhado e aceito resignadamente e pacificamente, são proposições que nos devem mobilizar. Por quê? E veja bem, eu vou repetir, mobilizar e não imobilizar. Porque nós estamos aqui para avançar, nós estamos aqui para superar as dificuldades que trouxemos até aqui. A gente vem aqui com as dificuldades para que a gente possa suplantá-las, superá-las. E é aí que vai entrar o uso da nossa inteligência, o uso do nosso bom senso, o uso dos nossos melhores sentimentos, da nossa capacidade de olhar e ver. Porque olhando e vendo, a gente tem como agir com mais presteza, né? Com mais clareza. E também precisa a gente até também explicar, talvez, também o que são as nossas dificuldades. A gente traz as nossas dificuldades. Como assim? Como assim dificuldade? Vamos lá, teimosia. Uhum, Só olhar para o seu umbigo, nunca tentar ver o lado do outro. Ganância, né? Ou querer mandar em tudo, querer ter a última palavra, querer ser aquele que sabe mais que os outros. Então, uhum. essas são as dificuldades, são as características de personalidade que geralmente nos colocam em situações difíceis, que trazem problemas no mundo de relação, Exato. né? Que é disso que estamos falando, é o mundo de relação, né? Quantas vezes a vaidade não nos leva a autoendividamento? E depois diz, meu Deus, meu dinheiro, não tem dinheiro, nunca sobra. É verdade que a vida está difícil, é verdade. Mas olha quantas vezes a vaidade em excesso nos faz usar o cartão de crédito desbragadamente, sabendo nós da nossa incapacidade de arcar com isso. E quantas vezes a pessoa, nossa, eu estou aqui em dificuldade, ninguém me ligou para saber se eu preciso, ninguém falou comigo, mas no dia a dia eu me lixo para todo mundo, eu nunca Uhum, procuro saber de ninguém, eu só olho para a minha vida, para os meus interesses, só penso em mim. Aí na hora da dificuldade eu quero que todos venham me socorrer, como uhum. assim? Né? Pois é. Então, eu não estou aqui criticando a B ou C, eu estou falando de como na prática, no dia a dia, são essas coisas, como que Uhum, acontece, né? Então, a gente começar a pensar. Então, as dificuldades porque a gente passa, normalmente elas têm sempre um sentido didático, né? De nos ensinar algo que nós precisamos aprender,
ou é nos sensibilizarmos com a dor do irmão, ou é acordarmos para as necessidades que estão à nossa volta, ou é aprendermos a tolerar mais as diferenças que existem nas pessoas em relação a nós. Uhum. Então, são vários aprendizados. Todas as situações vão apontar algo para nós que está em desequilíbrio. É assim que a gente deve pensar a evolução, a reencarnação, as expiações, né? É sempre educativo o processo, não tem jeito, é Educativo, sempre está educativo. apontando alguma coisa que não vai bem comigo, ou algum traço meu que não é lá muito bom e que eu preciso mudar, né? Ainda que nós, tem aqueles que têm medo da reencarnação, né? Não gostam da ideia, eu vou ficar reencarnando, coisa. Ainda que a gente pense assim, e se veja, por exemplo, como alguns dizem, nós estamos numa grande prisão, ainda assim a misericórdia divina atua de forma indiscutível. Por quê? Nós estamos numa prisão, mas essa prisão continua sendo um educandário. Por isso que a gente se ombreia com tantas diferenças, para que essas diferenças cada dia nos despertem mais para a necessidade de respeitá-las. E quem quer estar fora do presídio, o que faz? Muda de vida, muda a forma de agir, muda a forma de pensar, posta-se de maneira diferente diante da vida, e aí chega um momento de sair da prisão. Isso é simples também, né? Aprende a conviver, né? Aprende a conviver sem levar prejuízo, sem prejudicar os outros, né? Vou um pouco mais. Enfim, Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. A tradução disso é linda, né? Porque você vê, se a gente pensar que eu sou uma hipótese, eu sou um criminoso quanto mais. E Deus, o Pai, porque veja bem, ele não é um julgador, ele é o Pai. Como Pai, ele olha, senta comigo, diz: meu filho, como é que está seu jogo de vida? Olha, está assim, tem dificuldades aqui e ali, então vamos fazer o seguinte: você não vai ficar impedido de crescer. Você vai para aquele grupo ali, vai fazer parte daquele grupo ali que tem os problemas semelhantes. Vocês vão estar juntos aí para avançar. Você, suportando lá as dificuldades mínimas das que você criou muitas lá atrás, você vai estar livre rapidamente dessa dificuldade aí maior. Está topando isso? A gente diz, prontamente, senhor. Aí a gente mergulha e vem para cá. E quando chega aqui, o que a gente diz? Eu não mereço isso. Eu não suporto, eu não tenho. Por que que Deus esqueceu de mim? Mas é ao contrário, esse pai lembrou. E aí põe a gente de novo na turma e diz: olha, vamos lá, que vocês têm tempo ainda. É recuperação só, vocês vão poder passar de ano. Vão se formar junto com os outros se quiserem. É isso, mais ou menos. também, né, Arlindo? Sim, com certeza. Agora, precisamos estar atentos para não fazer aquela apologia do sofrimento. Ah, é De jeito bom nenhum. sofrer, só o sofrimento irá nos levar ao. Né? Não é por aí, não é bem isso que está dizendo aqui. Nilo, desculpe, Nilo. Vamos lembrar aqui o trechinho que a gente até passou a olhar com um olhar crítico para isso, né? Porque tem uma canção espírita que atribuíram, usam o nome do Dr. Bezerra de Menezes, né? Dizer, o sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral. Pelo amor de Deus, que Deus é esse, rapaz? Não, é esse tipo de, né, quer dizer, vamos dizer assim, são raciocínios como esse que eu acho que trazem ali em si um pouco de, não ajudam muito a entender a dinâmica, né? Ranço Colocam um religioso, né? peso, colocam um peso muito grande numa coisa que não é bem isso, né? É claro que o sofrimento faz parte, faz por quê? Porque ainda estamos aprendendo, ainda somos muito ignorantes com relação a certas questões da vida, né? Eventualmente iremos resvalar em várias coisas e virar o sofrimento.
né? Não como castigo, como punição, mas como um movimento natural, uma consequência natural das coisas, né? E com isso nós seremos levados a compreender o que tem ali para ser aprendido, e a partir dali a gente já não cai mais naquele erro. É mais ou menos por aí, é assim que a gente tem que entender, né? E não como essa coisa assim, temos que sofrer para pagar os Uhum. nossos pecados para a gente poder um dia ser feliz. Não é bem por aí, né? Se Engraçado, isso não ficar bem entendido, a gente ainda fica naquela situação de barganha com Deus, né? Como se Deus quisesse cobrar alguma coisa da gente, a gente tem que pagar, né? E como se ele precisasse de algo nosso, né? E não é isso, né? E olha que o texto está falando e essas dores, quando suportadas pacientemente na terra. Pacientemente, não é acomodadamente, não é passivamente, é pacientemente, mas agindo para a mudança, né? Isso. Ninguém vai ficar em casa, ah, que bom, então eu tenho que sofrer, então tá bom, pode ser. Senta e espera, deixa que o sofrimento Então acabe. Não é isso, não é não é isso, isso, não absolutamente é não é isso. isso. É sem revolta, mas É. lutando e fazendo todo o possível ao seu alcance para superar aquela situação, para resolver aquela dificuldade, né? É bom lembrar disso porque o que é esse movimento, né? Esse movimento de mudança, que é uma coisa que na casa espírita isso é, procura ser, pelo menos nas casas que têm estudado mais a doutrina, vão mobilizando as pessoas nesse sentido, né? A pessoa às vezes procura a casa espírita como uma série de aflições de ordem espiritual, de ordem moral, de ordem física e tal, e vai lá e vai tomar o passe, água magnetizada, e fica achando que isso é uma panaceia, né? Que isso é um remédio curativo e pá, tomou, resolveu. Aí a gente diz assim, que as orientações nas casas é assim, é importante você ouvir as exposições doutrinárias. E por quê? Por que será? É para você virar espírita necessariamente? Não, não necessariamente. Mas é que às vezes ouvindo essas preleções acerca do Evangelho, de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médios, de toda essa obra doutrinária, você vai tendo uma ajuda nessas reflexões, o que vai provocando, auxiliando na provocação da mudança da forma de pensar, das maneiras que agimos até ali, que estão nos causando dor. Né? E aí a gente vai aprendendo nesse movimento da frequência à casa espírita, o que eu posso fazer para ajudar? As pessoas acham que é só o pecuniário, né? Aí descobre, eu posso ir à caravana. Aí ele começa, às vezes, a ir à caravana que socorrista Bezerra de Menezes, ou a caravana que visita os hospitais. E aí ele começa a ver tanta dor, tanto sofrimento, tanta gente que nada tem, que dificuldades muito maiores enfrentam. A gente vai começando a perceber, a gente chegou lá na casa espírita assim, olha, eu sou muito sofrido, embora a gente tenha chegado com orgulho nessa altura. Quando a gente começa esses hospitais, essas situações de dor e ver de perto, a gente vai descobrindo o tamanho da nossa dor. A gente descobre aquela dorzona que feria muito o nosso orgulho, é só desse tamanhozinho, porque você fica vendo tantas outras dores intensas, agruras, que você começa a perceber que a sua dor, diante da dor do outro, ela perde tanto em potência e te mobiliza de tal maneira para amparar o outro, para olhar para a dor alheia, que você vai descobrindo, vai notando como a sua dor, ela não deixa de ser dor, ela só perde a intensidade. Que enquanto eu olho para a minha dor autopiedosamente, meu Deus, ninguém sofre como eu. A gente começa a criar um movimento que é um movimento de olhar para fora. E a gente olhando para fora diz, caramba, quando eu olho para fora, eu digo, "Ih, aqui não tinha tanta dor assim, não. Não era Isso que você, tanto quanto eu pensei." isso que você falou é importantíssimo, Arlindo. A gente aprender a olhar para fora. Isso é um grande segredo. E quando a gente se coloca em relação, né, com os outros e a nossa situação relativamente aos outros, a gente começa a se situar de uma outra maneira, né? Como você falou, a pessoa não é dizer que o sofrimento dela é bobo, ou é menos, ou Uhum, é isso. Toda dor é uma dor, cada um que uhum. sente, quem sente sabe. Mas quando você vê situações ainda muito mais atrozes que a sua, pessoas com dificuldades ainda tão lá básicas, tão difíceis,
a pessoa começa a olhar, puxa, a minha podia ser pior, caramba. Ela consegue entender assim, a dor no mundo não tem limite. Uhum. Então, ao invés de eu ficar reclamando da minha dor, eu preciso começar a aprender a trabalhar para que eu não precise mais sentir dor. É isso que a gente precisa entender. Não é que a dor, nossa dor seja ou não seja isso ou aquilo, não é Uhum. isso. É mudar essa forma de pensar. Na verdade, a doutrina espírita vem ajudar a gente a mudar a maneira de pensar a vida, Uhum. né? Eu acho que isso é o mais importante. Né? Quando a gente vai ao centro espírita, aí vai toda semana, assiste a palestra, toma passe, bebe água, e está lá assiduamente, aquela atitude, né? Aí chega uma dificuldade na sua vida, uma doença, um problema qualquer, aí, puxa, eu sou tão assíduo, sempre frequento, eu estou sempre lá, por que que isso aconteceu comigo? Eu sempre fiz tudo certo. É. Então, quer dizer, não está entendendo bem o espírito da coisa, né? Nem percebeu que não está fazendo nada certo, porque não está olhando para si, te Não, veja vendo, só, né? pode até estar, mas será que é assim? É essa barganha? Olha, eu vou ser bonzinho, vou frequentar o centro espírita, não vou faltar um dia, vou trabalhar na distribuição de alimentos nas ruas e vou também participar do ESD, e Uhum. assim eu estou protegido de todo o mal, Marca né? minha caderneta aí, hein? Eu não Quer faltei. dizer, não é isso, né, gente? Arlindo? Não é por aí, né? Essas Pois coisas é. servem para começar a nos despertar para o nosso dia a dia daqui para frente, É, né? E quem sabe conseguirmos mudar, até atenuar o que está programado mais para frente para vir, né? é. Você sabe que você falou nosso dia daqui para frente, isso. Eu gosto muito dessa expressão que você usou, porque a gente acaba esquecendo que a vida é hoje. Ela nos movimentou do passado até aqui, e daqui nós vamos agir e vamos movimentá-la para o futuro. Mas o futuro ainda vai chegar. Só que o futuro é agora. O passado é agora, o futuro é agora, porque eu estou no presente, vivendo no presente, eu preciso agora, nesse presente, fazer as minhas tentativas de modificação. É agora, é nesse hoje, é nesse momento que eu preciso me olhar, me ver, olhar para fora para ver o outro e estabelecer essas comparações, poder fazer o meu salto de qualidade. Porque o salto não é de quantidade. Eu posso viver 100 anos, não é essa a questão. Mas mal vividos, ele vale menos do que 20. Tem É. gente que vive 30 e viveu maravilha, e morreu aos 40, mas viveu na plenitude de se olhar naquilo que lhe era possível, na medida do seu possível, se olhou, olhou à volta, participou, trocou, aprendeu, chorou, mas enxugou as lágrimas e trabalhou, e construiu, e buscou. Então, esse conseguiu muita coisa, embora vivendo 30. E eu vejo, às vezes, vivo 100 sem fazer nada de novo para mudar o meu presente, construindo um futuro. E isso é tão relevante, precisa ser tão relevante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, eu acho, né? Então, esse E motivo. Vai, e vai. a gente vive com essa ideia do passado, presente e futuro, né? O futuro como algo que eu tenho pela frente, que eu posso, né? Ah, lá amanhã, ah, mês que vem. É claro que não dá para fazer tudo no agora, mas se você for pensar, nós sempre, a vida inteira, só dispomos do agora, do Uhum, hoje, do agora, né? Porque assim, ah, mas tem o amanhã, tem um futuro, tá? Mas quando o futuro chega, ele também é o agora. uhum, Amanhã eu estarei no amanhã, acordarei, estarei no agora, uhum, agora, agora. Nós só temos o agora para fazer tudo. Ainda que seja pensando no futuro, tem que ser feito agora. uhum. Entende? Então, a nossa vida é um eterno agora, 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 Não dá para né? continuar errando agora e querer que no futuro, que Tudo as também vai coisas ser agora, esteja tudo ótimo. Não esteja vai tudo dar. ótimo, exatamente, né? Seguimos lá, um homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz:
se me pagares hoje mesmo, olha só, a centésima parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É novamente para a gente lembrar dos motivos de resignação. Que é esse o tema, né? Fala. Motivo de resignação, porém, entendendo que é agindo. É uma resignação ativa, produtiva, é, que pensa no para frente, pensa no que precisa ser feito, né? Isso. E não a resignação passiva, parada, né? Acomodada, acomodada. Acomodada, Porque, congelada, né? Naquela... porque é legal pensar que, é, e eu vou pegar de novo essa ideia do presídio, para a gente tentar fazer uma analogia com o nosso dia a dia, com hoje, né? A gente hoje, quando pega alguém que burla a lei, que de alguma maneira fica fora da lei, fica à margem da lei, o que nós fazemos? Nós levamos à prisão. E qual é a diferença entre a prisão que nós promovemos para o outro, daquela que Deus nos propicia num grande reformatório como é a Terra, por exemplo? É que aqui nós viemos para didaticamente, educativamente, nos melhorarmos. E nós colocamos os homens e mulheres nos presídios para que eles morram lá, para que eles se definhem, para que eles se desumanizem. Não é isso que Deus faz conosco. Ele nos põe de volta e nos dá essa oportunidade de ombrear com o mais rico, com o miserável, com o sadio, com o mais doente, com os plenamente sãos da mente e os plenamente enlouquecidos, e nesse grupo de diversas pessoas, de diversos caracteres, nós vamos aprendendo uma nova forma de lidar com tudo isso. Ao passo que o homem joga o outro na prisão, que deveria ter essa mesma lógica de que ele se reeducasse, de que ele se habilitasse para voltar ao convívio social. Porque Deus nos põe aqui para que nessa prisão, vivendo essa vida, nós nos habilitemos a voltar ao convívio das sociedades mais avançadas do plano espiritual. Aqui nós queremos que o homem morra quando ele morre, quando ele erra. Deus diz que não quer a morte do ímpio, quer a sua salvação. E a salvação quem dá não é ele, ele te dá a oportunidade de salvar-se. Olha que coisa diferente. Como é autônomo isso, né? Joga no teu colo, olha só, está nas tuas mãos. Ele pega, diz: olha, eu vou te cobrar apenas a centésima parte dos seus débitos com a lei. E nos põe de volta no encontro, para com esse centésimo de dor que nós vamos enfrentar, um centésimo da dor que nós causamos por aí afora, a gente volta para encarar esse centésimo fazendo coisas, ou seja, reconciliando-nos com os outros, auxiliando a quem é preciso, lutando, trabalhando, produzindo. E a gente precisa pensar nisso, né? Sem dúvida. Você está entrando numa questão que eu ia falar agora em seguida, ali no início desse outro capítulo, que é o seguinte: o sofrimento vem, todo mundo ora, né, pedindo saúde, paz, prosperidade, que minha vida seja uma vida feliz, sem problemas, sem atribulações, que, né, que tudo seja bom. A gente pede muito para Deus, isso é justo, todo mundo quer ser feliz, mas quando chega um revés, um problema, uma dificuldade, né? Todos nós rezamos, oramos para Deus pedindo que nos liberte daquilo, que nos tire, nos salve, que dê forças para enfrentar, né? Que aquilo se vá logo. Mas assim, a gente quer que os problemas sejam tirados para continuar vivendo do mesmo jeito.
sabe? Para que eu não tenha mais problemas, para eu continuar vivendo a minha vida, né? Então, assim, na verdade, se eu estou enfrentando aquele problema, é porque há em mim alguma coisa que não funciona bem. Por isso eu gerei essa situação na minha vida. E quando a gente diz a expiação, ela vem para equilibrar a nossa consciência. Mas as provas, as situações vêm para nos testar, e assim, aquele fator didático que o sofrimento tem, eles vêm nos ensinar o que está errado, ele aponta o caminho para onde a gente tem que se modificar. Não adianta você querer parar de sofrer e não se modificar. O que vai fazer com que você não mais sofra aquele tipo de dor é você mudar aquilo em você, aquela característica em você que te levou àquilo. Uhum. Então a gente precisa se transformar, precisa mudar, precisa crescer, se aprimorar, né? Então a ideia é essa, é se transformar. Sem a transformação, nada vai mudar, nada vai acontecer na nossa vida de diferente, como você falou, né? Eu não quero mudar nada, mas quero que minha vida seja diferente. Olha o que Jesus disse para os caras, né? Olha o que Jesus disse para todos que ele curou. A tua fé te curou. Vá e não peques mais. Aí vamos pensar, a tua fé te curou. Fé, no sentido exato da palavra, é fidelidade. Foi a tua fidelidade que te curou. Ou seja, a modificação dos teus propósitos é que alteraram o teu quadro de saúde. Então não foi Jesus quem te curou. Ele diz isso. A tua fé te curou. É a tua modificação que propiciou essa cura. E ele avisa: vá e não peques mais. Não erre novamente o alvo. Não é aquele pecado, não Não erre novamente o repita, alvo, porque não, pecar é errar o alvo quando eu atiro uma seta. Não peques mais, ou seja, não torne a errar o alvo. ou não Mantenha-se em cometa esse fidelidade. erro, não cometa mais esse erro, Esse é. né? Então é sensacional, mas assim, a gente precisa pensar nessas proposições de Jesus sempre para o nosso movimento diário. O que é isso em mim? O que é isso? Onde é que está a minha fidelidade? Onde é que está a minha fidelidade? Fidelidade a quem? É fidelidade a Ezel, João, Manuel? Não, a fidelidade é a fidelidade ao Deus que vive em você, porque ele vive aqui. Enquanto a gente não consegue se aproximar de Deus, porque ele vive na intimidade, a gente está sempre procurando um Deus lá fora. E lá fora, como ele está longe nessa proposição, eu sempre acho que ele não vê alguma coisa. Eu escamoteio por aqui, mas quero ser feliz. E ele avisa: olha só, é a tua fé que te curou, é a tua fidelidade, é o teu retorno à conduta adequada. Adequada para quem? Para você. Não é adequada para ele, não, porque a vida dele está certa, tudo beleza. É a minha, a sua, que precisa estar adequada com a lei em nós. É complicado isso? Eu compliquei, Diego? Não, é por aí. É que a coisa tem vários aspectos, é complexo, né? Mas tem uma espinha dorsal, um entendimento, que pode ser um entendimento básico para todos nós, né? Que é isso, existe uma imagem, né? Que assim, existe a estrada, que é o caminho do progresso, né? E nós, nessa estrada, muitas vezes, em vez de seguir a estrada, a gente quer sair pegar um atalho para cá. É como se estivéssemos ligados a elásticos. Nós podemos ir, mas vai chegar um momento que esse elástico vai nos puxar de volta para o caminho. Ele vai, a gente vai esticando, mas tem uma hora que ele vai te puxar de volta, Nesse que é o puxão rala, né? Esse reequilíbrio. puxão, quando vem, rala, rala o corpo Dependendo de quão inteiro. longe você foi, né? Você vem com mais força, né? Então, então assim, é um reequilíbrio, é um chamado para o reequilíbrio. É quando até mesmo a pessoa começa a se cansar daquele caminho. Ela já começa a perceber que aquilo não está trazendo um retorno. Então, a vida se incumbe de mostrar o caminho de volta. E ela precisa perfazer esse caminho de volta, que é o reequilíbrio da sua consciência com as leis de Deus.
né? E esse é o caminho do progresso, tá? Não é que não tem como a gente fazer diferente, né? O caminho do progresso é esse, todos nós passamos por isso. Mas qual é a diferença? A doutrina espírita veio nos explicar isso tudo. Então, a partir de agora, não é que nós não vamos mais cometer erros, não é isso. Vamos tirar essa maluquice da cabeça. A partir de agora, podemos começar a pensar que podemos começar a identificar onde estamos precisando melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, qual está sendo o meu movimento que não está legal, né? Eu sou muito orgulhoso, eu preciso baixar um pouco minha bola. Eu sou muito vaidoso, eu preciso cuidar um pouquinho disso, né? Eu sou Uhum. muito, sei lá, só olho para o meu umbigo, não penso no problema dos outros, só quero ver o meu lado. Estou muito egocêntrico, né? Então, É. por aí vai. Então, a gente precisa começar a Sou saber identificar prepotente? isso. Sou Sou prepotente? prepotente, Que às quero vezes tudo. a gente pensa que o prepotente é só rico, né? Só rico e poderoso que é prepotente. Quantos de nós Não, pobres isso somos não. Tem que ser prepotentes, o que assim, eu vai, acho, é né? o que eu acho e acabou, e você tem que fazer o que eu quero. Então, prepotência. O que é a prepotência? O termo diz, né? Pré-potente. É você já, antes de mais nada, você já acha que a sua coisa é a correta, né? Antes Exatamente. de pensar em mais nada. Então, é isso. Então, assim, isso é fácil? Não. A coisa mais difícil é a gente enxergar o nosso defeito. Isso não é fácil. Isso não é fácil para ninguém, né? Agora, esse é o caminho. Esse é o caminho, né? Precisamos aprender como fazer isso. Não é fácil, não é gostosinho. Todos nós temos os nossos defeitos, né? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Quem convive com a gente aqui o diga, né? Uhum. Mas esse é o caminho para todos nós, para mim, para você, para quem está nos assistindo, é o caminho, é identificar o que está precisando ser mudado, transformado. Porque o dia que nós conseguirmos nos equilibrar melhor com a realidade, com as leis de Deus, certamente a vida será mais leve, Ah, vai. né? Certamente iremos produzindo menos sofrimento para o futuro, né? E é por aí, quer dizer, a lógica é essa, né? Exato, exatamente. Eu acho que é isso, Nilo. Acho que nós chegamos a bom termo nesse bate-papo, né? Porque eu não vejo nada mais que a gente precise trazer, a não ser que você queira dar um passo a mais, mas eu acho que não, né? Acho que está de bom tamanho para os companheiros refletirem, né? Nós refletirmos em casa, sei Eu lá. acho que o mais importante está aí. Ele tem um finzinho ainda aí, né? Uhum. Que ele diz que o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas. Exato. Sim, como? Com essa rebeldia ou com a resignação, Uhum. né? Insistindo nos erros, querendo se sentir o forte, que não, eu não vou me deixar quebrar por isso, e vai se, É, se fazendo de forte, e querendo prevalecer cada vez mais o seu jeito de pensar. é, Vai chegar um dia que, se ele estiver errado, ele mesmo não vai aguentar, porque a é. vida não é assim, a vida tem os seus limites, né? Tudo tem o seu limite, tudo tem a sua lógica, né? É, e a gente pode piorar ou melhorar a nossa situação, depende de como estamos agindo, né? É só a gente pensar que na fábrica de gás, né, onde eles são envasados, o sujeito tem lá o botijão de 13 quilos, ele só suporta 13 quilos. Se o cara tentar botar 14, ele explode. Então, é isso que a É, gente fica assim, eu sou forte, eu não quero saber, eu não... é bom. Porque tem uma hora que pois isso é. vai sair. Por algum lugar tem que sair. Não contém. Tem Agora, hora que não... agora, é aquele negócio, quem olha a vida do ponto de vista puramente material, do ponto de vista do plano material, a tendência é sofrer muito mais, porque a lógica da vida não está aqui na matéria. Isso Uhum. não resolve os problemas. Não tem respostas suficientes para sanar os problemas. Fica Quando sem você olha saída. para a vida espiritual, quando você abrange a vida espiritual, você começa a entender, a relativizar as coisas, relativizar a importância da matéria, botar as coisas nos seus devidos lugares. Aí sim, você começa a ser capaz de entender essa dinâmica e sabendo trabalhar para diminuir o seu sofrimento. Aí isso ganha sentido. A Isso é que é gente importante. A gente tem, desde o início,
Kardec sempre, por isso que o espiritismo não busca fazer prosélito, né, conquista de pessoas para virarem espírito, porque Kardec diz lá no iniciozinho do processo, ele diz assim, não adianta, porque o sujeito primeiro tem que se tornar espiritualista, ou seja, ele tem que, primeiro que tudo, acreditar que há algo mais do que isso aqui. Porque enquanto essa certeza de que eu sou só isso aqui, você não tem como dar um passo à frente, em qualquer sentido dessas conversas que nós temos tido por aqui. O fundamento é preciso ter a clareza de que existe algo mais. Se você não acredita nisso, pode jogar isso tudo fora, que não vale nada, porque não será compreensível. Né? Às vezes até acredita, estuda, lê, nossa, mas quando chega o sofrimento, algum sofrimento chega, você esquece tudo que estudou. Meu Deus, como é que pode isso? Né? Se acha a mais pobre das vítimas, o mais sofredor do mundo, né? Esquece tudo que vem estudando, né? E esquece de parar, pensar, vamos pensar o que está acontecendo, por que será que isso está acontecendo? Isso está apontando para onde? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que mudar? Né? Que será que eu andei fazendo ou deixando de fazer para estar assim? Quando a gente fala isso, eu não estou dizendo que é fácil, não. Né? Não é fácil para ninguém. Certamente não é para mim, não é para você. Essas coisas são difíceis. Se fosse fácil, ninguém sofria nesse mundo. Né? Isso. Mas esse é o caminho. A gente precisa começar a entender isso e ter coragem para checar isso realmente na prática. Né? É isso, amigos. Enfim, motivos de resignação é uma proposta espírita para a nossa reflexão. E a gente espera que vocês reflitam, né, Nilo? O negócio é pensar nisso aí. Põe isso na agenda para tumultuar um pouco. Isso é um conjunto de coisas. A doutrina espírita relaciona todas as questões da vida, né? Ela está ali trazendo explicação para todas as situações e circunstâncias da vida e dando um sentido maior a isso. E o negócio é tão cristalino, assim, que fica tão claro que não tem como você achar que tenha outra coisa por trás, né? Outra coisa escolhida. Não, é muito claro, isso ganha todo sentido. Quanto mais a gente vai estudando, mais motivos a gente vai vendo para ir se inteirando disso, que isso é um caminho que ajuda muito a gente na caminhada, né? Eu agradeço, Arlindo, mais uma vez essa oportunidade de estar aqui estudando. É sempre bom, né? Sempre acrescenta muito. E até uma próxima. É isso aí. Eu que te Boa agradeço noite. sempre, né? E boa noite a todos e todas que estão assistindo o programa. Espero que tenhamos trazido alguma reflexão que ajude, que acrescente. É isso que nós esperamos, sinceramente. Eu te agradeço mais uma vez, porque esses bate-papos nos ajudam demais, demais. Vocês não têm ideia de como isso é bom para nós, né? Como faz bem para nós. E, sinceramente, nós esperamos que para todos vocês também. Um beijo nos corações, muita paz. Que Deus abençoe a todos.